E aí, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a habilidade 22. E para isso, comece pensando na quantidade de textos a que você está exposto. Pense em um dia qualquer da sua vida e vá lembrando do número de linguagens e, consequentemente, nos vários modelos, gêneros de textos que existem para dar conta dessas linguagens. Relembre como é o seu dia, da hora que acorda até o momento que vai dormir. Escola, ônibus, shopping, supermercado, internet, TV, rádio, etc. A linguagem ocupa todas as atividades humanas. É ela que organiza essas esferas sociais e, para que aconteça essa organização, precisamos que determinados modelos de textos sejam criados, certo? Bom, mas não adianta saber que é necessário criar um anúncio para vender o seu PlayStation 3 se você não tem ideia de como produzir esse texto. É aí que entram os recursos que precisamos dominar para construir determinado gênero que nos auxilia no que pretendemos fazer. Relembre dos gêneros que dominam sua rotina. Cada um deles tem características específicas, certo? Isso porque cada um deles desempenha uma função social específica e, desse jeito, utilizam recursos específicos para serem construídos. Se por acaso uma pessoa fizer um rótulo de margarina que não siga as características que um rótulo deve apresentar, a função do texto, consequentemente, não será atingida. Quando temos um gênero adequado à função social, mas que não apresenta os recursos corretos, não conseguimos atingir a totalidade do objetivo buscado. Isso explica toda a insistência da sua professora ou professor de português para que você entenda como é a estrutura de um texto dissertativo. Mas aí, cuidado! Não vale também decorar os recursos e não saber como dosar a aplicação deles. Complexo, né? Na real, não. O que você tem de verdade que lembrar é qual é o seu objetivo na produção desse texto e aí sim, sabendo dos recursos que você tem à disposição, utilizá-los da melhor forma, buscando atingir o que você pretende. Caso contrário, você não terá sucesso no que busca e talvez consiga outros resultados. Olá, eu sou Eliane, professora do Colégio Marista Paranaense, Curitiba, e estou aqui para falarmos sobre algumas questões do Enem, mais precisamente do Enem 2012. Sabemos que nas últimas décadas, sobretudo nas discussões em torno da aprendizagem para a cidadania, a leitura e a interpretação de textos passaram a ter grande importância nas avaliações em geral, seja nos exames vestibulares e nas provas do Enem, seja nas avaliações oficiais nacionais e estrangeiras. Em alguns casos, o desempenho na prova de leitura e interpretação chega a ser determinante para o sucesso do estudante, principalmente se considerarmos os gêneros que integram o nosso cotidiano. Assim, no plano da linguagem, a interpretação de diversos gêneros do discurso que socialmente circulam entre nós, além de ampliar sobremaneira a competência linguística e discursiva, nos aponta inúmeras formas de participação social. Começaremos pela habilidade 22, que, como vocês viram, avalia se o aluno é capaz de relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Lembremos que a questão analisada é apenas uma maneira de abordar a habilidade 22, não a única. Vamos ao texto. A substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à aplicação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial, com concordância lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Sade Ali. Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas.
Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Jinnah Kalou. Bem, é de consenso que nossas ações linguísticas são sempre orientadas por um conjunto de fatores que atuam no contexto situacional. Então é importante observar quem produz o texto, qual é o interlocutor, onde ele foi publicado e qual é a sua finalidade. Todos esses elementos condicionam as escolhas do locutor quanto ao léxico e principalmente quanto ao gênero mais adequado. Nessa questão, percebemos que o locutor é Jinnah Kalou, uma doutora em linguística, e o texto foi publicado no Caderno de Letras. Ela emite um ponto de vista sobre a substituição do verbo haver pelo verbo ter. Analisemos a pergunta. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que, letra A, o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. Analisemos a letra. Nessa alternativa, saber o significado de prescindir é fundamental para a exclusão dessa letra. Prescindir significa dispensar. Ora, a autora deixa claro que não se dispensa a pesquisa, pois ela fundamenta sua opinião exatamente citando fases históricas e estabelecendo comparações entre elas. Portanto, excluímos a alternativa A. Letra B. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam variação e a mudança na língua. A afirmação desta letra também não procede. Por quê? Porque ela afirma que nos estudos se encontram tanto o verbo ter como o verbo haver. Para comprovar essa resposta, eu retirei um trecho do texto. Vamos lá. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial com concordância. Portanto, pessoal, ela não está enfatizando a mudança, ela enfatiza a coexistência dos dois fatos, do verbo ter e do verbo haver. Portanto, podemos dispensar a letra B. Letra C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. Pessoal, a afirmação contida nesta letra também não está de acordo com a opinião da autora, pois ela deixa claro que não é válido confundir o bom uso da língua com a própria língua. Tá certo que ela afirma isso em forma de pergunta, mas é uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica, porque ela já delineia, ela já orienta a resposta. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Não condiz com o ponto de vista da enunciadora, pois ela defende que um purismo estreito só revela conhecimento deficiente da língua. Quando ela diz purismo estreito, é algo unilateral, prescritivo, sem flexibilidade. Não vai de acordo. Lembrando, ela é uma linguista. Segundo, ela é a favor de mudança, de acessibilidade da língua. Segundo ela, portanto, é prejudicial à compreensão quando você tem um purismo estreito. Vamos agora para a letra E. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Bom, pessoal, então fica claro que a resposta correta é a letra E. Porque, na opinião da autora, embora alguns gramáticos mais puristas considerem inadequado o uso do verbo ter no sentido de haver, séculos anteriores mostraram que esse uso era completamente
adequado e utilizado. E que esse fato, não aceitar a substituição, é apenas legar preconceito aos falantes da língua. Bom, pessoal, para concluir, gostaria de frisar que todo texto tem uma função social e, por isso, possui estratégias específicas. No caso do nosso texto, a autora se utilizou de estratégia como alusão histórica, comparação, para fundamentar seu ponto de vista. Gostaria de chamar-lhes a atenção para o fato de que ser um leitor competente não implica apenas decodificar letras, mas também ler as entrelinhas, aquilo que não está escrito. Dessa forma, vocês estarão ampliando seu conhecimento de mundo e, consequentemente, sua participação na sociedade. Tchau, até a próxima!